vlog do Zek, hoje com a Canon EF 50mm f1.8 STM, que é a nova cinquentinha aí da linha da Canon. Pois é, levou 25 anos, mas eles finalmente atualizaram a objetiva de maior sucesso, essa daqui que é uma Prime aí de 50mm com abertura grande f1.8, low cost, que ela vem aí substituir a antiga 50mm f1.8.2 com um projeto novo aí do lado de fora, né? A Canon preparou também, mudou o sistema de foco STM do lado de dentro, mudou um pouquinho a fórmula ótica para preparar essa objetiva para os próximos 25 anos, e essa daqui que deve ser uma das lentes mais esperadas por vocês aqui do vlog do Zek, porque todo mundo conhece aquela cinquentinha antiga que era Plastic Fantastic. Eles deixaram isso de lado, essa aqui recebeu um upgrade muito mais aí saudável, moderno, preparado para o digital e com o foco novo STM. Então vamos começar tirando essa daqui da caixa. Eu que recebi bronca no último vídeo que eu não fiz unboxing, essa daqui é uma caixa nova. Essa daqui que na verdade já é a minha segunda cópia dessa lente, porque a primeira que eu recebi ela estava suja e com problema no foco automático. Então comprem sempre de um representante aí que consiga um vendedor que tenha um ótimo pós-venda, porque eu precisei trocar a minha cópia, ou comprem uma usada que já foi testada, porque a minha que veio, a primeira, ela estava suja, e o anel que pega a STM, que a gente vai ver que ele é um pouquinho liso, ele estava pegando em alguns pedaços. Então essa aqui é a minha segunda cópia. Vamos tirar aqui da caixa, né? A Canon que insiste em não dar nada pra vocês. A caixa é maior, né? Cadê a caixa da outra cinquentinha? Então a caixa da outra cinquentinha ela era pequenininha, essa daqui é uma caixa maior, mas o kit continua incompleto, né? Você recebe aqui a documentação, vamos colocar pra cá. Ela vem com um plástico bolha grande aqui em cima e vem aqui dentro da caixa a cinquentinha e um monte de plástico bolha. Vamos fechar aqui bonitinho, colocar aqui na caixa bonitinho. E essa daqui é a nova cinquentinha, levou 50 anos, 25 anos. Todo mundo tem essa lente. E agora a gente tem um modelo novo, e vocês devem estar aí perguntando se vocês têm que sair correndo para comprar. E essa daqui, tcharam, nós estamos no vlog do Zek com a nova 50mm f1.8 STM. E a primeira coisa que vocês notam é como ela está linda, né? Eles mudaram bastante aqui o design para atualizar aí o modelo antigo, né? A primeira coisa que vocês percebem é que não tem mais aquele monte de placa como tinha a lente antiga com rebarba, esse tipo de coisa. Essa daqui é um tubo só sólido lá de fora, e ela também encolheu um pouquinho, né, em 68 por 40mm, ela está um pouquinho mais curta, não chega a ser um update pancake, mas ela é a menor aí, objetiva 50mm de grande abertura que a gente tem pelo menos na Canon. Isso porque aqui a construção também recebeu um upgrade muito bom, com um mount de metal aqui atrás. Aqui fora parece uma borracha, né, ela é muito mais suave ao toque, que é uma parte emborrachada, é muito melhor ao toque do que a 50 que a gente tinha antiga, né? E você vê que ela também é flat aqui na frente, ela recebeu aqui um upgrade, que o HUD agora tem um trilho só para eles. De design é um design muito mais bonito, muito mais moderno, aí apropriado aí para a nova era digital. E já vamos montar aqui na nossa 6D, que eu quero falar do grande upgrade aí que ela tem, né? Já tem até no nome, que é esse motor STM de foco automático. A gente tem que unir aqui vermelhinho com vermelhinho. Deixa eu ligar aqui a minha câmera. Esse daqui que é um motor novo STM, peraí que ela tá no modo vídeo. Um motor novo STM, que é o Stepping Motor, que a gente já viu aí na 40mm f2.8 STM, a 55-250 STM, e mesmo a EFS 24mm STM, que é um Stepping Motor, né? Ele é um motor super silencioso de foco automático e suave para o EOS Move, né? Então a Canon aqui está fazendo um upgrade para todo mundo. Pensando aí o pessoal que faz gravação de vídeo, quando você mexe aqui o seu anel, o foco ele vai muito mais suave lá para frente e para trás do que antes, né? Você não escuta nenhum barulhinho como era a 50mm f1.8.2. Eu estou com ela montada aqui na minha EOS Elan 7E. Bora vocês ouvirem. Essa daqui é a cinquentinha antiga. Olha o barulho que ela fazia para ir e voltar do foco automático. E olha o barulho que faz essa daqui. Deixa eu colocar a tampa para a gente fazer o mesmo teste. Eu vou colocar a tampa, né, para a câmera ter que procurar. Colocar aqui em foco automático. Olha o barulho que ela faz. Parece um robozinho, mas é super silencioso. Eu vou fazer de novo a antiga e a nova. Né? E vocês veem aqui também no vídeo, ó, que a antiga ela mexe, né, o anel de foco da frente, olha só. A nova não faz nada. Esse motor aí, que ele na verdade, na minha opinião, recebeu até um downgrade, porque ele é tão suave, tão silencioso,
que ele tá um pouquinho mais devagar. Ele não chega a pensar, né? Nenhuma das Canons pensa, você simplesmente aperta o botão, eu apertei, ele já vai pra frente e pra trás, não chega a pensar. Mas ele também não é tão esperto, né? Essa aqui não é a ideia desse update, que tá aí no mesmo preço de $130, vocês ainda não estão pagando aí para um equipamento da linha profissional para realmente fazer foco automático. É rápido, mas ela também consegue acompanhar bem aí, e de resto é isso, né? A gente vai pegar aqui para fazer um lado a lado das duas, pra gente conseguir ver quais são as diferenças principais aí no design das lentes. A primeira coisa que vocês notam na frente é que o sistema de filtros também mudou. A nova STM tem 49mm de filtro, que é um pouco menor do que o antigo, que tinha aí 52. Então, que a gente já estava investido nos filtros de 52, vai ter que comprar um anel para baixo. O sistema de HUD, como eu falei, que não está incluído na caixa, ele tem um trilho aqui, que é onde você prende o HUD novo, e ela também, né, tá muito mais curtinha, vocês conseguem ver montada na câmera. Deixa eu fechar a lente aqui, vocês conseguem ver que ela tá muito mais curtinha do que o modelo antigo. E se vale o upgrade, olha, de construção vale. Isso daqui tá muito mais moderno. Para quem tinha aí, trabalhava todos os dias com isso, né? Você vê aqui que o botão ele é recessed no corpo, ele tá exatamente... A Canon, né, sempre sabe onde colocar os botões, ele está exatamente onde bate o seu dedão quando está montado na câmera. Tem o nameplate aqui da nova cinquentinha f1.8 STM, que é um baita de um upgrade aí pela mesma faixa de preço de $130, que a gente vai falar da qualidade de imagem, pensando agora na fórmula ótica, né, que por outro lado, essa fórmula ela continua aí com os mesmos elementos de 6 elementos em 5 grupos, que eu já estava questionando se isso ia ter aí alguma melhoria na qualidade de imagem, que a Canon alega ter otimizado com o coating Super Spectra para aumentar o contraste em todo o range de foco aí que mudou do mínimo de 45 cm da versão 2 para 35 centímetros nessa STM, e um diafragma novo com 7 lâminas que ficaram redondas para um bokeh mais suave. Enfim, um update aí da fórmula do que uma revolução que os outros fabricantes têm feito. Mas a cinquentinha Plastic Fantastic antiga, que já não era ruim, com excelente resolução a partir de f4 e alguns probleminhas em aberturas maiores que isso, que simplesmente foram resolvidos ou pelo menos melhorados nessa STM. Foto por foto, os resultados são virtualmente idênticos, mas é só analisar de perto no Pixel Peep as imagens para ver o salto na performance pixel a pixel, preparando a 50 f1.8 STM para os próximos 25 anos. De 50mm e grande abertura, nenhuma outra objetiva da Canon faz tão bem os f1.8 como essa daqui. O destaque é a correção do blooming que aparece nas outras lentes, que é um vazamento de luz em pontos de contraste e reflexos internos, resultados aí do novo coating Super Spectra, que faz toda a diferença nos arquivos. Eu tenho fotos de paisagens noturnas em f1.8 que são absurdamente cheias de detalhes, incomum pelo menos para Canon nestes valores e distância. É de fato um salto muito grande na performance em relação à objetiva passada, e se vocês precisavam de uma recomendação final para comprar essa lente, this is it. A Canon melhorou a fórmula sim, ela está pronta para a era digital e você vê claramente em fotos com a abertura máxima. Outra novidade é a distância mínima de foco, que diminuiu para 35 cm, permitindo você chegar muito mais próximo do seu sujeito e exagerar ainda mais a baixa profundidade de campo nessas distâncias de trabalho. O bokeh fica extremamente suave e colorido, outro upgrade à cinquentinha antiga que já era um pouco sem graça, sem cor. Aqui não, ela está muito mais vibrante junto do vignetting, que satura as cores ao redor do quadro, bacana para flores, animais pequenos e detalhes, é muito mais suave que antes na abertura máxima e muito mais próximo também. Por outro lado, o bokeh continua mais ou menos fora da distância mínima e ainda não temos um blend de elementos suaves como a f1.4 e f2 que ganham peças extras aí óticas só para fazer isso. A repetição de linhas continua lá e não isola de fato o seu sujeito a partir de 1 ou 2 metros, então cuide do plano de fundo para complementar a composição. O mesmo para o CA axial, que acontece em peso com bolhas verdes, tudo que exigiria aí uma fórmula nova como Sony e Nikon têm apresentado. A Canon não fez e continua com 6 elementos em 5 grupos, and you get what you paid for. Porém, o CA lateral continua invisível, uma vantagem aí das objetivas com poucos elementos, perfeito para fotografar gráficos, grafites e fotografia de rua em geral. E distorção geométrica discreta longe da distância mínima de foco, coisas que podem ser resolvidas no computador se acontecerem. Mas no geral, é um belo upgrade do que já era bom, para uma lente que ficou melhor ainda aqui do vlog do Zek da cinquentinha nova, que eu nem tenho como chamar de cinquentinha, né? O cinquentinha aí eu chamava cinquentinha f1.82 de
Plastic Fantastic porque ela era praticamente descartável. A Canon fez um milagre de conseguir colocar um motor de foco novo, uma construção nova. Ela tá muito mais suave nos dedos. Quando você pegar na mão você vai ver o que eu tô falando, que ela tá emborrachada. Esse anel de foco é muito mais gostoso. Tudo pelo mesmo preço de $130, né? Que aí colocou aquela Yongnuo 50mm f1.8 que eles apresentaram, uma chinesa, que é uma réplica da versão antiga, acabou os 15 minutos de filma naquela lente, porque essa daqui, como pensando em low cost, né, que é $130 por uma lente, para montar na sua full frame, essa daqui vai fazer o que aquela não fazia. Aquela lá eu não levava em cenários profissionais. Essa daqui eu não me preocuparia em levar. Aquela lá funciona a partir do f4 igual essa daqui. Essa daqui funciona a partir do f1.8. Vão lá no blog do Zac ver os arquivos que eu tenho em f1.8. O pessoal do Patreon recebeu os arquivos RAW. Tem uma foto em Times Square que está na abertura máxima com a Sony A7 II. Eu nunca tive uma foto tão clara à noite daquela paisagem. Isso foi feito com essa lente. Você não consegue ver distorção nas bordas, você não consegue ver astigmatismo. É uma lente que está aí, que recebeu um upgrade ótico, que parece aí que não mudou nada, mas sim, quando você vai fazer o Pixel Peep, que vocês adoram justificar a compra por detalhezinhos, essa daqui melhorou nesses aspectos. E você unir aí o sistema de foco STM, que está silencioso, e a usabilidade em geral, não tem mais como recomendar aquela lá, eu vou aqui direto para essa daqui. Sobre a recomendação para quem já tem a 50mm f1.8, como as fotos vão ser tão parecidas, a não ser que você use todos os dias, vá correndo comprar essa daqui. Agora se a cinquentinha forçar um upgrade aí no seu kit, que você usa de vez em quando para um retrato, eu já não acho que você tem que gastar. São só $130, lógico, mas também são $130, né? Não tá chovendo aí dinheiro. Mas eu não me preocuparia se eu já estivesse usando aquela lente, mas se o pessoal novo tá procurando uma recomendação, e a lente mais barata aqui da Canon, a 50mm f1.8 STM, é tudo que vocês podem ter pedido para essa fabricante fazer. E esse daqui que é o vlog do Zac. Deixa eu mandar os beijos e os abraços lá do pessoal. Vamos começar pelo Twitter, que tem o Felipe Moura, o Gui Moura 93, o Juca Alves e a Sony do Brasil, que tá me seguindo agora que eu vou falar da Sony A7 II. E também os Patrons que tornam o canal aqui possível, que é o pessoal do Letra na Foto, o Thiago Debus, eu acho que é Beduski, ou não sei se é Bedushi, mas enfim, eu acho que é Ski que termina esse nome. Marcos Ribeiro da Silva, Daniel Michelon, Edilson Borges, o Leopoldo Alves, o Renato Navarro, o João Margiota e o Andrei. Eu não vou ler os 38 Patrons que a gente tem lá, mas o vlog do Zac sai por causa de vocês. Essa objetiva não foi comprada com o dinheiro do Patreon, a gente vai ver uma objetiva mais cara com o dinheiro que saiu de lá. Mas se não tivesse o Patreon, o vlog do Zac não teria estímulo para continuar sendo feito. E os vídeos estão no YouTube e no Vimeo. De novo, vão lá ler no blog do Zac o artigo completo, que tem comparação com a 50 antiga que vocês sempre pedem para ver. Eu também estou sociável com vocês no Twitter e no Tumblr, no Twitter e no Facebook, no Tumblr e no, como é que chama? No Flickr tem as fotografias para vocês verem, e lá no Tumblr tem os Pixel Peep para quem não tem acesso ao arquivo RAW que tem no Patreon. Essa daqui é a nova cinquentinha, estamos preparados aí para os próximos 25 anos, recomendadíssima, uma delícia de usar, e para quem estava esperando esse vídeo, pode sair correndo comprar, que essa daqui vale super a pena. O beijo, o abraço, o humor de sempre.